Alimentavam os filhotes com serpentes mortas e pedaços de carne de cão. A nova geração, assim fortalecida, voava a grandes alturas para lugares distantes. Com suas asas negras, esperando que a terra dadivosa entregasse benignamente os seus mortos. Às vezes, o jantar consistia em um sapo. Outras, de um mensageiro de Nova Roma. O seu voo levava-as até as planícies centrais, onde se deliciavam com os excelentes restos deixados pelos nômades em passagem para o sul. As aves de rapina punham seus ovos na estação apropriada e amorosamente alimentavam os filhotes. A terra os nutrirá abundantemente durante séculos e os nutriria por muitos outros ainda. Durante algum tempo, houve muito o que apanhar na região do Rio Vermelho. Mas, depois da carnificina, ergueu-se uma cidade. Por tais cidades as aves de rapina não se interessavam, embora gostassem da sua eventual destruição. Deixaram Texarkana e agruparam-se a oeste, sobre a planície. Como fazem todos os seres vivos, encheram a terra muitas vezes com a sua espécie. Era o ano do Senhor 3174. Havia rumores de guerra. Fiat Lux. Arcos Apolo ficou certo de que a guerra era iminente no momento em que ouviu a terceira mulher de Anegan dizer a uma criada que o seu cortesão predileto voltara são e salvo de uma viagem às tendas do clã do urso. Doido. O simples fato de regressar vivo, do campo dos nômades, indicava que a luta se preparava. O sentido da mensagem do cortesão às tribos da planície fora dizer-lhes que os estados civilizados participavam do acordo do Santo Castigo a respeito das terras contestadas e que fariam cair rude vingança sobre os povos nômades e grupos de bandidos que prosseguissem nas invasões. Mas ninguém jamais teria levado tais notícias a urso doido e voltado vivo. Portanto, concluiu Apolo, o ultimato não fora entregue e o emissário de Anegan fora às planícies com outro qualquer propósito além daquele. E esse propósito era perfeitamente claro. Apolo, com ares cortisas, atravessou o pequeno grupo de convidados, procurando o irmão Clarete com os olhos a fim de fazer-se ver por ele. De elevado porte e vestido com uma batina negra com um pouco de cor à cintura indicando a posição que ocupava, contrastava agudamente com o conjunto de cores usadas pelos que estavam na sala do banquete. Não demorou a encontrar o seu assistente e fez-lhe sinal para que se reunisse a ele junto à mesa das refeições, reduzida já agora a um monte de migalhas, cupos gordurosos e pedaços de carne que pareciam cozidos demais. Apolo mexeu com a concha ao fundo da poncheira, reparou num inseto morto que boiava no meio das ervas aromáticas e, com ar pensativo, passou o primeiro cálice ao irmão Clarete que se aproximava. Obrigado, monsenhor, disse este, sem notar o inseto. O senhor quer falar comigo? Assim que terminar a recepção. No meu quarto. Sarcal voltou vivo. Ah! Nunca ouvi um ad pior agouro. Pelo que vejo, você entende as coisas interessantes que estão aí implicadas. Certamente, monsenhor. A volta de Sarcal significa que Anegan não está
cumprindo o acordo e que pretende usá-lo contra Psil. Mais tarde, Apolo indicou com os olhos que alguém vinha chegando e o assistente voltou-se para encher outra vez o cálice na poncheira. Ficou, aos poucos, absorvido pelo que estava fazendo e não olhou para a figura esguia em trajes de seda que se dirigia da entrada para onde estavam. Apolo sorriu cerimoniosamente e inclinou-se. O aperto de mão dos dois homens foi rápido e visivelmente frio. Mestre Tadeu, disse o padre, a sua presença me surpreende. Pensava que você fosse avesso a essas reuniões festivas. Que poderia haver de especial na festa de hoje para atrair tão distinto escolástico? Levantou as sobrancelhas, simulando perplexidade. A atração é você mesmo, naturalmente, disse o recém-chegado, indo ao encontro do sarcasmo do outro, e só por sua causa estou assistindo à festa. Eu? Apolo fingiu-se surpreso, mas a afirmativa provavelmente era verdadeira. A recepção do casamento de uma irmã por parte de pai não era razão suficiente para impelir o mestre Tadeu a se enfarpelar todo e deixar as salas enclausuradas do colegium. Na realidade, tenho procurado você o dia inteiro. Disseram-me que o encontraria aqui. Do contrário, olhou em volta da sala de banquetes e soltou uma exclamação, irritado. A irritação do mestre fez o irmão Clarete tirar os olhos da poncheira e voltar-se para cumprimentá-lo. Quer um pouco de ponche, mestre Tadeu? Perguntou, oferecendo um cálice cheio. O escolástico aceitou-o e bebeu de um só trago. Queria saber de você alguma coisa a respeito dos documentos leibovitzianos de que falamos, disse a Marcos. Apolo. Recebi uma carta da abadia escrita por um sujeito chamado Cornuer. Ele assegura que tem documentos que datam dos últimos anos da civilização europeia e americana. O fato de haver assegurado o mesmo ao escolástico há alguns meses atrás irritou Apolo, mas nada deixou transparecer. Sim, disse, são documentos perfeitamente autênticos, segundo me informam. Se é assim, parece-me misterioso que ninguém jamais tenha ouvido, mas não importa. Cornuer enumera e descreve um certo número de documentos e textos. Se é que existem, tenho de vê-los. Ah, sim. Se se trata de um embuste, deve ser desmascarado. Se não, o material pode ser preciosíssimo. O monsenhor franziu as sobrancelhas. Asseguro a você que não se trata de embuste, disse friamente. A carta continha um convite para visitar a abadia e estudar os papéis. Evidentemente já ouviram falar em mim. Não necessariamente, disse Apolo, sem poder resistir à oportunidade. Não fazem muita questão de saber quem lê os livros, desde que lavem as mãos antes e não os danifiquem. O escolástico ficou rubro. A sugestão de que poderia haver pessoas letradas que desconhecessem o seu nome, não lhe agradou. Pois então, continuou Apolo com afabilidade, não há problema. Aceite o convite, vá à abadia, estude as relíquias. Você será bem recebido. O outro mostrou-se irritado. E viajarei através das planícies numa época em
Que o clã do urso doido está, interrompeu-se subitamente. Você dizia? Perguntou Apolo sem mostrar grande interesse, apesar da veia da sua fronte ter começado a latejar enquanto olhava fixamente para Tadju. Apenas que é uma longa e perigosa viagem e que não posso ficar 6 meses ausente do colegium. Queria discutir a possibilidade de mandar um grupo bem armado de guardas do governador para trazer os documentos para cá a fim de serem estudados. Apolo engasgou-se. Sentiu um desejo pueril de dar um pontapé nas canelas do escolástico. Sinto muito, disse cortesmente, mas não seria possível. De toda maneira, o assunto está fora da minha alçada e penso que nada poderia fazer por você nesse particular. Por que não? Perguntou o mestre Tadju. Você não é núncio apostólico junto à corte de Anegan. Precisamente. Eu represento Nova Roma e não as ordens monásticas. O governo das abadias pertence aos seus respectivos abades. Mas com um pouco de pressão de Nova Roma, o desejo de dar pontapés nas canelas do outro aumentou rapidamente. É melhor discutirmos isso mais tarde, disse Monsenhor Apolo, brevemente. Esta noite, no meu escritório, se você quiser. Voltou-se como para sair e olhou por cima do ombro, como se dissesse: está bem. Lá estarei, disse o escolástico asperamente, e afastou-se. Por que não disse simplesmente não, de uma vez? Indagou Clarete. Indignado, quando se viram a sós na embaixada, 1 hora depois. Transportar preciosas relíquias através de território de bandidos nos tempos que correm. É incrível, Monsenhor. Certamente. Então por quê? Por 2 razões. Em primeiro lugar, o mestre Tadju é parente de Anegan. E influente. Devemos ser cortisas para com César e sua parentela, queiramos ou não? Em segundo lugar, ele ia dizendo alguma coisa sobre o clã do urso doido e parou de repente. Penso que sabe o que vai acontecer. Não vou fazer espionagem. Mas se ele adiantar qualquer informação, nada impede que a inclua no relatório que você brevemente levará pessoalmente a Nova Roma. O assistente pareceu chocado. A Nova Roma. Mas que? Não tão alto, disse o núncio, olhando para a porta. Vou mandar a minha apreciação dos fatos à sua santidade, e o mais depressa possível. Mas não é coisa que se faça por escrito. Se o pessoal de Anegan interceptasse um tal despacho, você e eu provavelmente seríamos encontrados flutuando no Rio Vermelho, com o nariz dentro d'água. Se os inimigos de Anegan interceptassem, ele então se sentiria justificado para nos enforcar publicamente, como espiões. Está muito bem. O martírio, mas temos um trabalho a fazer antes. E eu tenho que transmitir o relatório oralmente no Vaticano. Resmungou o irmão Clarete, aparentemente nada entusiasmado com a perspectiva de atravessar território hostil. Tem de ser assim. É possível que o mestre Tadju possa, talvez, dar uma desculpa para a sua brusca partida na direção da abadia de São Liboetes ou de Nova Roma, ou de ambas,
no caso de haver suspeitas aqui na corte. Vou ver se conduzo